Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Até aqui, irmãos, nós vimos o sola escritura, sola gracia, sola fide. Somente as escrituras, somente a graça, somente a fé. E hoje nós vamos estudar os solos Cristos, somente Cristo. Falar de Jesus é falar de salvação. É falar do único que tem o poder de vencer o poder da morte, que reina por causa do pecado. Significa falar de vida eterna. Jesus viveu, morreu, mas ressuscitou e vive eternamente e oferece vida eterna ao seu povo. Isso reflete a verdade sobre o único Deus verdadeiro. Deus é Deus de vivos e não de mortos. O seu reino durará eternamente por causa dessa verdade. Deus ele constituiu um reino entre os homens, sim, e esse é um reino de vivos. Para cumprir esse propósito que Deus tem desde a eternidade, de criar um reino para si mesmo, ele oferece vida eterna aos homens, para dar testemunho que ele é um Deus vivo. Esse é um grande contraste, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, onde os homens adoram ídolos. Deuses que não são deuses, que não é Deus. Ídolos, imagens, objetos de cera, de madeira, ou deuses, ídolos que estão no coração dos homens, que não aponta para o Deus vivo que oferece vida eterna. E nós hoje vamos estudar, então, somente Cristo. Por que a nossa fé para a salvação se baseia em uma única pessoa? Somente em Cristo. Nós vamos estudar isso hoje. Para a gente poder entender o alcance e por que nós temos que enfatizar e por que a igreja teve que ser clara em relação a isso, diante de uma coisa tão básica, né? A fé somente em Cristo. Nós temos que entender, então, o problema que gerou toda essa grande confusão que existe no nosso meio. E o problema que nós temos agora diante de nós é a erosão da fé centrada em Cristo. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, onde mesmo no meio evangélico, a fé não está mais centrada. O centro, o alvo da fé cristã já não é mais Cristo. São outras coisas. Como que isso pode ter chegado nesse nível de erro, de engano? Por isso nós vamos entender aqui. Vou usar novamente a declaração de Cambridge para a gente poder entender esse problema atual. À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso, a esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro da nossa visão. Vou tentar dar uma dividida nesses problemas dessa erosão da fé centrada em Cristo. A primeira coisa que se informa aqui nessa declaração é que, à medida que a fé evangélica se secularizou, o que é se secularizar? Se mundanizar. Os princípios da fé cristã se misturam com as coisas, com os valores, com os objetivos e os propósitos do mundo, não da palavra, não de Deus. Qual é o resultado? Os interesses da igreja, de Cristo, da fé cristã, do povo de Deus, se misturam com os interesses do mundo. Mas aí eu vou perguntar para os irmãos, os interesses do mundo são os mesmos interesses de Deus? Será que são os mesmos? Então, quando você diminui a fé, seculariza, mundaniza a fé, você, então, na verdade, você está fazendo a vontade do mundo, não a vontade de Deus. Você já não está mais em Cristo, você já se afastou de Cristo. Qual que é o resultado? Perda de valores. Valores que não deveriam ter negociação. A salvação somente pela fé. Como que vamos negociar uma coisa dessa? Só a Escritura, somente as Escrituras. Como é que nós vamos colocar outras autoridades acima das Escrituras? Não interessa a boa intenção que se possa ter.
como nós vamos negociar uma verdade dessa absoluta? Não tem como. Outra coisa que, como resultado disso, a substituição da santidade pela integridade. Então, a igreja não precisa ser santa mais. Não existe mais sermões, não existe mais... As pessoas não se reúnem mais, não tem mais o senso de justiça. Os jovens não se reúnem como John Wesley para formarem clubes santos, se reunir para orar, para buscar Deus, para crescer em santidade. Isso foi substituído por integridade. Temos que ser íntegros na sociedade, isso é o suficiente. Cidadãos da sociedade bem intencionados, resolvidos. O arrependimento foi substituído por recuperação. A necessidade do ser humano se colocar diante de Deus e se entristecer pelos seus pecados diante de Deus já não se fala mais. Por que não se fala? Porque agora, o que está na moda falar? Tem que recuperar o indivíduo. O cara comete um monte de crime e vai para a cadeia. Não se fala mais em justiça. Nunca você vai ouvir falar de justiça. Vamos falar de ressocialização. Tem que colocar o cara na sociedade de novo, tem que ressocializar. Tudo bem, não tem problema. Mas a palavra arrependimento e justiça não existe mais. Qual o problema disso? Esses valores do mundo entraram dentro da igreja e já não se fala mais em arrependimento. Não existe mais essa palavra. Você tem que se arrepender. Você tem que se sentir triste. Você não tem que estar alegre aqui. Se você não está em Cristo ainda, você tem que estar triste. Você tem que chorar diante de Deus pela tua condição de pecado. Clamar por socorro. Você tem que passar diante de Deus em oração até que você tenha convicção de que você foi perdoado dos seus pecados. Você tem essa convicção? Esse tipo de coisa, esse tipo de apelo já não existe mais entre nós. Muito difícil. A verdade foi substituída pela intuição. O que é a intuição? Eu acho que é assim, eu sinto que é assim. Eu acho que é assim. Fé bíblica baseada na palavra já não existe mais. A nossa fé tem que estar enraizada na palavra. Como a gente vai ler Jesus, os ensinos de Jesus, o que ele ensinava, até mesmo as orações dele, você vai buscar lá nos Salmos, que nós estamos lendo aqui, você vai encontrar tudo lá, nos Salmos, as orações de Jesus. Jesus orava as Escrituras, ele vivia as Escrituras. Isso foi substituído, a fé foi substituída por intuições. As pessoas, eu estava lendo uma citação do J.C. Ryle, coloquei no grupo lá, né? No começo da vida da pessoa, Satanás apela para a intuição. Você é muito jovem para vir para Deus, você não precisa pensar nisso agora, vai curtir a vida. Por intuição, Satanás apela para a intuição e a pessoa segue a intuição. No final da vida já, né? O que Satanás vai apelar novamente? Para a intuição. O que ele vai falar? Agora você já está muito velho para pensar nessas coisas, não adianta mais. Novamente, a pessoa segue a intuição e aí vai para a incredulidade. O que é incredulidade? Vai olhar, vai escutar a palavra, vai ler sobre salvação, sobre Jesus Cristo, a convocação dele para o arrependimento e para a fé. A pessoa vai ficar incrédula com aquilo. Não acredito nisso não vou atrás disso. Vai continuar vivendo, rejeitando a oferta gratuita da salvação. Vai tentando seguir a sua intuição. Da providência pelo acaso. Deus é um Deus de providências. E o que Deus proveu para o seu povo? A salvação. Por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele providenciou a salvação. Como as pessoas estão vivendo? Achando que vai dar tudo certo lá no final da vida delas. Vai viver do seu jeito. Irmãos, escute bem o que eu estou falando. Se você está aqui essa noite e você não está na fé em Cristo, você está vivendo por intuição. Você está deixando a sorte da tua vida para um acaso. Não, eu sinto que no final da minha vida lá vai estar tudo resolvido. Eu vou para o céu. Mas a pessoa realmente não viveu. Espera aí. Eu estou confiando na providência de Deus que enviou o Filho dele. Esse é o meio. A maior providência de Deus para nós, que Ele cuida do seu povo, é que Ele enviou o Filho dele. O que Ele tinha de mais precioso. Eu estou me apegando a essa verdade pela fé? Ou estou baseado a minha vida no acaso? Acho que vai ser assim. A gente não pode, irmãos. Não podemos fazer isso. A esperança duradoura por gratificação imediata. Nós somos chamados a receber o que de Deus? A salvação, que é uma outra palavra que você vai dar para a salvação, é o quê? Vida eterna. Irmão, vida eterna não é só uma vida que não acaba.
É o Salmo 98. Você é chamado para cantar, estremecer o teu ser em alegria eterna. Isso é eternidade, isso é vida. Vida eterna. A pessoa troca isso, o ensino e as promessas da palavra por isso, por uma gratificação, por uma recompensa aqui na terra. Os templos vão lotar, irmãos. Os templos estão lotados, não estão aqui não, vazio não. As reuniões estão lotadas por aí. Mas o que está sendo oferecido? Receba a cura. Receba a melhora na sua vida profissional, financeira. Receba coisas boas aqui nesse mundo. E busque isso. O cara entra dentro da igreja, não está preocupado com isso. Mas começa a se preocupar de tanto que as pessoas vão fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, oferecendo gratificação imediata. Troca a vida eterna, a oferta da vida eterna, por bobeira, por besteiras, que não sustentam você por muito tempo. O cara pode ganhar um monte de dinheiro hoje, vai dormir na base de remédio à noite. Vai ir para os melhores hotéis, curtir a vida, mas tem uma vida vazia, não é isso, irmãos? Mas é isso que estão oferecendo para a igreja, para as pessoas. Areia, enquanto Jesus oferece mananciais de água viva, estão oferecendo areia para encher a boca das pessoas. Isso vai saciar? Não vai. Não vai saciar. A cruz e Cristo e sua cruz se deslocaram do centro da visão. Você foi chamado a ter uma visão de Deus. Você é santificado, como está nas bem-aventuranças, para que você tenha uma visão de Deus. Como é isso, irmãos? Como você tem uma visão de Deus? Você tem uma visão de Deus entrando num relacionamento com Ele. Você vai conseguir entrar num relacionamento, ter uma visão de Deus sem Cristo? Sem que Cristo seja o centro? Sem que seja a letra do hino que nós cantamos? Somente em Cristo, somente em Jesus? Só em Jesus minha fé está. Nós vamos ter que cantar dessa forma para termos uma visão de Deus. Cristo tem que ser o centro. Somente Cristo, solos Cristos, é a solução para a erosão da fé centrada em Cristo dos nossos dias, irmãos. Nós não podemos pensar aqui, eu estou falando, me incluindo, tá, irmãos? Todos nós não podemos pensar que o erro não nos atinge, não nos influencia. Nos influencia. Qual remédio que nós usamos? Nós temos um remédio para a erosão da fé centrada, focada em Cristo. Qual remédio? Somente Cristo. Você tem que olhar somente para Cristo e o que Ele oferece. E é o que nós vamos estudar agora com base nesse texto. Antes da gente entrar mesmo aqui no texto propriamente, que é capítulo 4 de Atos, versículo 12, vamos falar um pouquinho sobre o contexto. Nós temos aqui uma passagem onde Pedro e João foram convocados diante dos sacerdotes de Israel para prestarem contas. O que vocês estão fazendo aí? Curando essa pessoa aí? Por que vocês estão curando essa pessoa aí? Em nome de Jesus. Que história é essa? Quem deu essa autoridade para vocês? Foram presos e lá passaram um dia na cadeia e tiveram que prestar conta perante todas as autoridades de Israel por causa disso. O que vocês estão fazendo aí, cara? Quem deu autorização para vocês? Com certeza tomaram umas porradas já lá, tomaram um chute por causa disso. E lá no versículo 8 e 9, nós temos um pouco desse relato. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Assim que Pedro começa a falar, nós estamos sendo interrogados aqui por causa disso. E Pedro então vai começar a falar. Ao ser interrogado, o apóstolo Pedro confessa a fé da igreja de Cristo publicamente, sobre forte opressão dos inimigos da fé. Aqui nós temos uma prática para nós, uma aplicação para nossas vidas. Você, como cristão, é também chamado a fazer uma defesa da sua fé em Cristo em meio à opressão dos inimigos da fé de Cristo, dos inimigos de Cristo. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Não só é Pedro, Paulo, ou todos os apóstolos, ou os profetas do Antigo Testamento ou a igreja primitiva. Nós aqui em Aral Moreira ou em qualquer outro lugar, nós somos chamados a fazer uma defesa da fé de Cristo. Para isso nós precisamos estar cheios, como eles aqui o texto fala, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Ele vai te capacitar a fazer isso. Porque esse é o nosso chamado.
fazer uma defesa da nossa fé. E o que eles fizeram? Eles curaram um homem que era coxo, em nome de Jesus. Talvez se eles tivessem curado no nome deles, ou qualquer nome de outra coisa, não teria um problema. Qual foi o detalhe que chamou a atenção? Nome de Jesus, o nome de Jesus. O que Pedro vai falar para eles? Seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, na parte final do versículo, em nome desse é que este está são diante de vós. Então, aquele homem foi curado e Pedro fala, eu vou falar bem a verdade, vou confessar diante de vocês, vou falar a verdade diante desse interrogatório que vocês estão me fazendo. Esse homem foi curado em nome de Jesus. Eu confesso, eu admito, eu não tenho vergonha desse nome, do nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que curou esse homem. Pedro, também cheio do Espírito Santo, vai fazer uma denúncia. O interrogado vai começar a fazer uma denúncia contra aqueles que estavam interrogando ele. Ele vai dizer depois: a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Pedro denuncia quem? Que aqueles homens que tinham crucificado a Cristo, esse homem que foi crucificado, no nome desse homem, que também foi ressuscitado dos mortos, foi nesse nome que aquele homem tinha sido curado. O propósito dos filhos do diabo nesse mundo podem ser resumidos em uma coisa: matar Jesus. Esse é o objetivo dos homens que não estão em Cristo nesse mundo. Matar ao Senhor Jesus. Tentaram matá-lo enquanto ele estava nesse mundo. Tentaram matar o seu ensino. Tentaram matar as suas obras. Tentaram matar a sua memória. Tentaram matar o lugar que ele ocupa como profeta, sacerdote e rei. Observe que o seu objetivo para na tentativa. O que aconteceu com Jesus depois de 3 dias? Jesus ressuscitou dos mortos. Cristo triunfa sobre os seus inimigos sem qualquer esforço. Eu gosto de uma passagem de 2 Tessalonicenses, no versículo 8, porque diz assim: o Senhor desfará o iníquo. O iníquo é o anticristo, no julgamento final. Ele personifica todo o espírito do anticristo que existe no mundo, de anticristos, aqueles que se opõem a Cristo, dos espíritos que se opõem a Cristo. E como que Jesus vai desfazer o iníquo? Pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Só a presença de Cristo, ele não precisa ter um combate, como se ensina por aí, um combate entre o bem e o mal em pé de igualdade, 2 gigantes num ringue. Não. A mera presença de Cristo na vinda do juízo de Deus simplesmente vai aniquilar toda a força do anticristo que existe nesse mundo. Talvez para nós isso é grande, sim, não tenha dúvida. Mas para Cristo, o que é? O sopro da boca dele. Vai desfazer os espíritos, as forças que agem contra Cristo nesse mundo. Percebe, irmãos? Toda a força do mal, todas as tentativas de matar o Senhor da glória não passam de tentativas tolas. Nada mais que isso. Então, o que aconteceu? Como que Jesus desfaz as obras do inimigo? Deus o ressuscitou dos mortos. Não existe afirmação que cause mais terror, ódio e revolta dentro do reino das trevas do que a verdade. Jesus está vivo. Nada causa mais ódio nas trevas, nos homens que servem às trevas, do que essa verdade que nós cantamos aqui agora. Jesus não estava, não estará. Jesus está vivo. Porque dizer que Jesus está vivo significa dizer que quando tentaram matá-lo, ele não ficou no túmulo. O que aconteceu com Jesus? Está vivo, ele ressuscitou. Vá, anuncia a todo mundo que aquele que deveria morrer e ressuscitar, ressuscitou. Vai, anuncia para todo mundo. Quando tentaram matar os seus ensinos, distorcendo, corrompendo e matando os seus profetas,
Sua verdade se tornou mais viva do que nunca e proclamada com mais ousadia por seus seguidores. Quando tentaram matar suas obras, colocando as obras de homens ou anjos e qualquer outra coisa em seu lugar, todas essas obras caíram. Somente o trabalho de Cristo permanece eternamente. Tentaram riscar o seu nome da memória para sempre, mas nada tem sido, ao longo das eras, mais atual do que o nome de Cristo. Tentaram removê-lo do seu ofício de profeta, sacerdote e rei, por meio de conspirações diabólicas, mas nenhuma porção dos seus ensinos pôde ser extinta. O sacrifício que ofereceu como sacerdote do seu povo não pode ser impedido e continua sendo o único capaz de reconciliar o homem com Deus. Tentaram destruí-lo do seu reino, mas ele continua rei eternamente. Percebe, irmãos? Percebe? O que Pedro está falando para esses homens aqui? Vocês tentaram matar ele. Cadê ele? Está vivo eternamente. Os homens o rejeitaram como o fundamento da igreja de Deus. É uma segunda acusação que Pedro, naquela condição de interrogatório ali, está fazendo para aqueles homens. Bom, imagina assim, irmãos. Tentamos matar Jesus, tentamos tirar a vida dele. O Rei da Glória está entre nós, vamos aproveitar a oportunidade. É agora o nosso momento, é agora ou nunca. Vamos tentar. Não conseguiram. Bom, se não conseguir isso, vamos tentar alguma coisa secundária. Vamos tentar fazer com que os homens o rejeitem como o fundamento da igreja de Deus. O que dá estrutura, a fundamentação para a igreja. É isso que eles tentaram fazer. Os israelitas e os gentios, que são os povos que não são judeus, rejeitaram e rejeitam a Cristo. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro novamente, agora não falando do triunfo da morte em relação à vida, que Jesus vence a morte com a vida, ele triunfa sobre a morte. Agora, Pedro vai fazer um contraste entre a tentativa de tirar Cristo do fundamento da igreja e colocar os outros. Mas Pedro vai falar, vocês tentaram tirar Cristo do fundamento da igreja, mas ele foi posto como a principal pedra de esquina, ou a pedra fundamental que sustenta a igreja no versículo 11. Jesus Cristo foi colocado como pedra fundamental que sustenta a casa de Deus, construída com pedras vivas. Essas pedras vivas são cada pessoa que tenha confessado que Jesus é o Salvador e o Filho do Deus vivo. Deus tem um templo nesse mundo. Esse templo, ele é feito de pedras. Mas são pedras aqui de barro, de metais, de pedras que temos aqui nesse mundo? O que a Bíblia vai falar? O templo que Deus tem aqui nesse mundo é um templo de pedras vivas. Quem são essas pedras vivas? São pessoas. Então, é errado a gente falar, eu vou no templo adorar a Deus, como um prédio. Não significa que você não possa se reunir num prédio para adorar a Deus. Mas por que é errado falar que aquilo ali é o templo? Porque o templo, ele é constituído, formado por pedras vivas, que somos nós, que são as pessoas. 1 Pedro 2,5 vai dizer assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro está trabalhando. Vocês não conseguiram vencer ele na morte. Esse negócio também que vocês estão tentando remover Cristo do fundamento da igreja, vocês também não estão conseguindo. Vocês não vão conseguir. Vocês tentaram novamente remover, mas ele foi colocado como a principal pedra. O Deus vivo é Deus de vivos e não de mortos. Nós lemos lá em Mateus 16:15 essa verdade. Mateus 22:32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Deus, ele é Deus de vivos. Como ele demonstra isso? Ele cria um templo e edifica um templo cheio de pedras vivas que são pessoas. O apóstolo Pedro, por meio de uma revelação do Deus Pai,
confessa a verdade central da fé cristã. Jesus é o Cristo, ou seja, o Salvador e o Filho do Deus vivo. Antes do apóstolo Pedro estar aqui em Atos, lá pregando o Evangelho, nessa ocasião aqui, quando o apóstolo Pedro está dando testemunho do Evangelho, 5.000 pessoas se convertem a Cristo. Pedro está falando, está apontando para Cristo como Salvador. Pedro foi a primeira pessoa no Novo Testamento que, de maneira clara, confessa uma verdade central para a fé cristã. Eu falei que Deus constrói um templo de pedras vivas. Esse templo de pedras vivas, ele tem um fundamento. E esse fundamento, irmãos, é uma verdade. E essa verdade é uma verdade que o apóstolo Pedro fala. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Lá em Mateus 16 e 15, Jesus pergunta para os discípulos: quem eu sou? Eles vão falar, né? Aqui as pessoas aqui do mundo falam que o Senhor é Elias, outros falam que é algum dos profetas, um rei. E Jesus vai falar para eles: mas e vocês que estão me seguindo? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa verdade, irmãos, ela é fundamental. Tu és o Cristo, Jesus é o Cristo. O que significa a palavra Cristo? Salvador. E o que mais que Jesus é? O Filho do Deus vivo. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho eterno de Deus. Em cima dessa verdade que o apóstolo Pedro, ele fala por meio de uma revelação divina, Jesus ele vai falar: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus confirma a revelação divina recebida por Pedro e afirma, com base nessa verdade, Jesus Cristo é o Salvador prometido e é Deus, e acrescenta essa informação que sobre essa verdade que Pedro falou, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faria o que, irmãos? Mateus, talvez eu não tenha lido para os irmãos, Mateus capítulo 16, verso 15 ao 18. O que ele iria fazer sobre essa verdade? Edificar a igreja dele. A igreja é constituída com o quê? Pedras vivas, são pessoas. E quem que constrói essa igreja? Quem que constrói? Jesus Cristo, com base no quê? Nessa verdade, Ele é o Salvador. É Ele que é o Filho do Deus vivo, Ele é o Salvador, Ele edifica essa igreja. O nome de Pedro, diante dessa realidade, foi mudado. O nome dele era Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. O nome dele mudou porque ele confessou essa verdade fundamental. Essa verdade fundamental é tão grande que o nome dele foi mudado por causa dessa verdade. Jesus mudou o seu nome para Pedro. E o que significa Pedro? Pedra. Ou alguns dizem que é pedrinha, ou uma pequena pedra. O nome Pedro significa uma pequena pedra. Uma pedra é um material sólido usado para construir uma casa, para construir um prédio, para construir um muro. A ideia, portanto, por trás do nome Pedro é pedra de fundamento de uma casa. Por isso ele recebeu esse novo nome. Vai vir a Igreja Católica e vai dizer que Pedro era pedra, no sentido onde ele era ali o homem que seria o principal da igreja, o cabeça da igreja, e existe uma sucessão de apostólica por meio dos papas. Então, tiram Cristo como fundamento, essa verdade é substituída por Pedro, numa tentativa de tirar Cristo como o fundamento da igreja. Quem que é o fundamento da igreja? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vêm os homens e tentam fazer o quê? Como eu falei? Tentam remover Cristo do fundamento e colocar outros. De maneira astuta e diabólica, o que eles fazem? Usam as próprias escrituras. Torcem as escrituras no jogo de palavras e confundem, como a palavra diz, os indoutos e aqueles que não estão atentos à palavra. A ideia, então, seria isso. A pedra fundamental aqui é a verdade confessada por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro fala? Solos
Cristo. Somente em Cristo há salvação. Fora de Cristo, fora da salvação que Ele oferece, não há templo de Deus com pedras vivas de homens. Sem Cristo ser o fundamento, se Ele não é o centro, o fundamento, não há salvação, não há promessa de vida eterna. O templo que é construído é uma pedra, são pedras vivas, não pedras mortas. Percebe, irmãos? Jesus declara sobre esta verdade fundamental confessada por Pedro, que, como eu disse, que ele edificaria, construiria a sua igreja. E promete que os poderes das trevas não iriam vencê-la. O que Jesus fala depois? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que se contra ela? A igreja. O poder das trevas, as mentiras dos homens, não poderiam corromper ou derrubar esse prédio de pedras vivas. Um prédio pode ser construído com os melhores materiais, melhores tijolos, né, irmão? Melhores tijolos, os melhores construtores, ter os melhores engenheiros, os melhores arquitetos. Mas esse prédio vai ficar em pé se ele não tiver uma boa alicerce, um bom alicerce, um bom fundamento. Se ele não tiver uma estrutura firme, sólida, vai cair. Pode ser os melhores tijolos, não vai adiantar nada. Pode fazer tijolo de ouro, vai cair, infelizmente. Vai vir o vento e vai derrubar. Essas informações são importantes para entendermos o texto que vamos expor nessa noite. O texto que nós estamos estudando é um dos textos mais claros da Bíblia que apresenta para a centralidade da fé em Cristo. Depois de confessar a Jesus Cristo como o único Salvador e Deus, Pedro apresenta a consequência principal dessa verdade. O que o versículo que nós estamos estudando diz, irmãos? Atos 4:12. A primeira parte, o que fala? Em nenhum outro há salvação. Existe salvação em Maria? Foi uma mulher excelente. Espero me encontrar com ela no céu e dar um abraço nela. Não sei se isso vai ser possível. Acredito que sim. Consideramos, mas nós não adoramos Maria. Não damos a ela o status de deusa, porque ela não é um deus, não é uma deusa. Somente Jesus Cristo é Deus e somente Ele pode salvar. Anjos também não podem salvar, ou instituições, ou homens, coisas. Onde há salvação? Com base nessa verdade fundamental. Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Filho do Deus vivo. Só há salvação, então, em Cristo. Ele é o fundamento das pedras vivas de homens. Qual que é a consequência? O apóstolo Pedro vai falar isso. Em nenhum outro há salvação. No culto passado, estudamos o sola fide, somente a fé. Vimos que a fé salva os homens, que salva os homens tem um alvo. Qual que é o alvo? Cristo. Fé significa olhar e não se olhar. Lembra que nós comentamos isso? Fé é o quê? Olhar para Cristo. As pessoas acham por aí, irmãos, que uma fé genérica, em qualquer coisa, vai salvar elas. Como essa frase, como podemos resumir isso em uma frase? O importante é ter uma religião. O importante é ter fé em alguma coisa. Todas as religiões são boas. Esse tipo de fé está apontando para Cristo como centro? Esse é o alvo? Não. Então é o quê? Um erro. É um erro que o apóstolo está aqui falando. Nenhum outro há salvação. A fé para a salvação é um dom de Deus, que nos faz olhar para Cristo e sua obra de justificação pelos nossos pecados. Lembra que nós comentamos também que nós precisamos ser declarados justos aos olhos de Deus, porque nós não temos justiça própria para nos salvar? Isso faz o quê? Com que a gente chegue ao ponto da nossa vida e fale, eu desisto de fazer qualquer coisa. Agora só resta para mim olhar para o que Cristo fez. E no que Cristo fez, eu vou confiar. O que é isso? Somente Cristo. Uma fé que aponta somente para Cristo. O homem pecou contra Deus e merece sofrer todas as consequências pelos seus crimes. Mas mesmo que você morresse 1 trilhão, 1 quadrilhão de mortes e sofresse trilhões e trilhões de torturas, isso não pagaria pelos crimes que você fez. Somente Jesus Cristo pode satisfazer a justiça do seu Pai ao oferecer a si mesmo como sacrifício pelo seu povo. Sua vida santa é infinitamente valiosa.
foi oferecida no lugar dos pecadores. Sua obra perfeita de justiça é o único modo de termos a esperança de sermos declarados justos aos olhos de infinita santidade e justiça de Deus. A fé salvadora faz com que o homem pare de tentar fazer alguma coisa para se salvar por meio de boas obras. Nesse sentido, ter fé também pode ser entendido como deixar de fazer alguma coisa para se salvar e confiar no que Cristo fez para nos salvar. Também significa abandonar a confiança em qualquer outro nome para a salvação. Nenhum anjo, ou homem, ou instituição pode salvar o pecador. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem dos seus pecados. Irmãos, é uma coisa que um pregador do Evangelho vai ter muita dificuldade. Ele vai ter muita dificuldade não é de ensinar coisas difíceis que as pessoas não conseguem entender, mas de ensinar as coisas fáceis. Você vai estar falando anos, décadas, 50, 80 anos, a mesma coisa. Muitas pessoas vão frequentar ali os lugares de culto e vão para o inferno, porque elas se recusam a ouvir essa verdade tão básica. Só há salvação em Jesus Cristo, no que Ele fez para nos salvar. Nós não podemos fazer nada. Se você está confiando em outra coisa, você está perdido. Você está caminhando num caminho de destruição extremamente perigoso. Após essa afirmação, Pedro explica por que não há salvação em nenhum outro. E a explicação é feita com palavras muito fortes. Nenhum outro nome há. Percebe, irmãos, o quanto que a palavra ela é clara em coisas fundamentais? Tem gente, irmão Ivan, procurando cabelo em careca. Estão procurando cabelo em careca. E quanto essas verdades claras são anunciadas ali, de maneira simples, que uma criancinha pode entender. Uma criancinha pode entender. Só há salvação em um nome, Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro há salvação. É tão simples. Mas, ao mesmo tempo, como isso é complicado. Percebe que existe por trás disso forças? Satanás enganando as pessoas, corrompendo no meio do caminho a palavra. Para o povo hebreu, o nome de uma pessoa não é só uma forma de reconhecimento ou individualização. O que o texto fala aqui? Em nenhum outro nome. As pessoas só são salvas pelo nome de Cristo. Por que Pedro fala um nome? Por que os irmãos acham que isso é importante? Para nós, a gente comentou já algumas vezes isso, o nome é para uma pessoa reconhecer você pelo teu nome. Você vai receber um nome porque você acha bonito, é o nome de algum avô, algum pai, algum parente. Tem gente que mistura o nome da mãe com o nome do pai, faz uma mistura ali, né? Mas com o objetivo, a pessoa identificar você pelo teu nome. Mas para o hebreu, para o povo judeu, o nome ele é mais do que isso. Ele é uma expressão ou revelação do caráter ou propósito de vida daquela pessoa. É uma forma mais profunda e abrangente de identificação de um indivíduo. O nome é o termo que resume o perfil da pessoa, as características e o propósito de vida de uma pessoa. O nome de alguém, ele é inseparável da sua personalidade e deve ser entendido como uma revelação fiel da personalidade daquela pessoa. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Abraão significa, por exemplo, pai de muitas nações. Quantas verdades, quantas promessas nós temos em Abraão? E o que o nome dele significa? Pai de muitas nações. Nós citamos aqui no nosso estudo o exemplo de quem? Do apóstolo Pedro. O que significa o nome do apóstolo Pedro? Rocha de fundamento da igreja. Mateus 16, 18. A vida e obra de Pedro se resumem em apontar para o fundamento da igreja, que é quem? Jesus Cristo. Ele falou lá em Mateus, no começo, antes mesmo de Jesus ter morrido, ter se oferecido, ele confessa isso. Depois, no dia de Pentecostes, ele escreveu um livro de 1 Pedro, 2 Pedro, e ele vai trazer verdades muito mais claras no final da vida dele, que ele confessou lá no começo. Todo o ministério de Pedro, apesar de ele ter tantos problemas, como nós vemos na Bíblia, né? Se resume no quê? Em apontar para Cristo como o
único fundamento da igreja. Pedro não aponta para ele, como querem nos ensinar os católicos. Ele não está apontando para ele como algum tipo de fundamento para a igreja. Ele aponta no ministério dele para Cristo. E nisso se resume o quê? O nome dele. Era Simão, passou a se chamar Pedro. Jesus também recebeu um nome do seu Pai que está nos céus. E revelou esse nome a José, que era esposo de Maria. E o que o anjo que foi enviado, qual o nome que o anjo mandou José dar para Jesus? Jesus, o nome dado, Jesus significa aquele que salva, ou Jeová é salvação. Percebe, irmãos? O nome aponta mais do que a identificação de alguém. Isso é muito, muito interessante. Mateus capítulo 1, versículo 21 vai dizer assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Novamente vai explicar o propósito do nome. Por que você vai dar esse nome? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, a palavra de Deus ela é rica em apontar Cristo como Salvador. Vou citar só um versículo no Antigo Testamento, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quantos nomes? Dado a esse menino que foi enviado, aqui profetizado no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, depois de Cristo ter cumprido o seu papel como sumo sacerdote, ter morrido por nós. Filipenses 2, de 8 a 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome dele é a razão de toda essa glória que é dada a ele. O nome que é sobre todo o nome, acima de qualquer outro. Em resumo, podemos dizer que Pedro está dizendo que a salvação, então, é somente em Cristo. Joel Bick ensina que a centralidade de Cristo é o fundamento da fé bíblica. A nossa fé tem que ser bíblica. Se ela vai ser bíblica, qual deve ser o centro dela? Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem que ser o centro dela. E aí, irmãos, um chacoalhão para nós. A igreja precisa confessar os solos cristos com mais ousadia e coragem num mundo que se torna cada vez mais anticristo e na iminência do julgamento final. Não estou inventando nada. 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Irmãos, nós estamos diante dos fins dos tempos. Por que podemos afirmar isso? Porque tem se multiplicado os anticristos. Pessoas, instituições, poderes, autoridades, homens entre nós, que se levantam contra Cristo. Muitas vezes colocando a roupa do cristianismo, as vestes do cristianismo. Mas são espíritos enganadores que trabalham contra Cristo. Como devemos lidar diante disso, irmãos? Nós devemos apontar para Cristo. Você conhece Cristo? Você conhece Ele? Ele é o centro da tua vida? Isso tem que nos colocar a pensar, a refletir. Jesus é o centro da tua vida. Ele realmente, a tua vida aponta para Ele, a tua existência aponta para Cristo. O teu propósito de vida é Cristo. A salvação que você recebeu dele. Você vive diante dessa salvação que foi dada a você, apontando para Cristo. Jesus me salvou, Ele me resgatou da morte, me deu vida eterna. Agora estou vivendo para Ele porque eu sou vivo para a glória dele. Precisamos regressar à centralidade de Cristo
enquanto o mundo se concentra em qualquer alvo longe de Cristo, e nessa busca rebelde e cega, muito se tem feito anticristos, instituindo outros nomes debaixo do céu, numa busca tola por salvação fora de Cristo. Nenhum nome é dado entre os nomes debaixo do céu, Pedro fala. Mas vem o quê? Anticristo dizendo que há nomes debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual os homens podem ser salvos. Quem que faz isso? O Espírito de Cristo, porque está fazendo exatamente o contrário que está aqui revelado na palavra. Não há outro nome entre os homens que possa oferecer e dar salvação aos homens. Não existe isso. A nossa Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, resume o ofício mediador de Cristo da seguinte forma. Parágrafo 8. Este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E isto não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. O ofício de mediador de Cristo, o que é um mediador? Ele é o intermediário entre Deus e os homens. Não existe outro. Qualquer outro que você coloque no lugar, ou dê um papelzinho ali, disfarçado de mediador, não pode ser tolerado entre nós. Somente Cristo. Qual a direção você tem que seguir nesse mundo perdido, irmãos? O mundo é um labirinto, escuro. No final das contas, esse labirinto vai te levar para o inferno. Satanás está te guiando no labirinto, não para a verdade, não para a luz, mas para fora de Cristo. Porque o caminho para o céu é Cristo. Qual é a direção? Qual é a luz desse mundo? Cristo. A mesma luz que destrói o anticristo no final dos tempos, a glória da luz dele no final dos tempos, é a mesma luz que te guia para ele. Te guia para a vida eterna. A mesma luz que guia para a vida eterna vai soprar o anticristo e todos os que servem o anticristo com o sopro da boca dele. Com o resplendor da glória dele. Percebe, irmãos? Sabendo o porquê o nome de Jesus é o único dado entre os homens, pelo qual podem ser salvos, vamos compreender esses três ofícios. Jesus, ele é o único nome dado entre os homens. Como ele executa isso, irmãos? Cumprindo três funções, três ofícios. Ele é um profeta, ele é um sacerdote e ele é rei. O primeiro, profeta. Cristo é o profeta que precisamos para nos instruir nas coisas de Deus. Uma das funções de um profeta é o quê? Instruir e revelar as coisas, os ensinamentos de Deus. E quem que é o profeta entre nós? O irmão aqui, o Ivan, aqui? É o profeta? Não? Quem que é? Jesus. Jesus é o nosso profeta. Não podemos entender o plano da salvação fora de Cristo. Você não pode ter acesso ao conhecimento de Deus, do Deus Pai, se não for por intermédio de Cristo. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Isso está escrito lá em Deuteronômios 18 e 15. Marcos 1 e 15. Nós temos o registro lá de Jesus como profeta. E o que Jesus está fazendo? Está trazendo a profecia mais importante, ou a que resume todas as outras. O Evangelho. Ele está tornando claro o mistério do Evangelho. Arrependam-se e creiam. O Evangelho está sendo pregado. Arrependam-se e creiam dos seus pecados. Jesus, como profeta, ele anunciou o Evangelho aos homens. O Deus Pai exige o que dos homens? Se você escuta a voz do profeta Jesus Cristo, o que você tem que fazer? O que Deus exige dos homens? Que os homens escutem a voz do Senhor Jesus Cristo. Mateus 17, 5. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Como profeta, Jesus é o único que pode revelar os planos de Deus na história da redenção, que pode interpretar e ensinar o real significado das Escrituras dos profetas. Se você quiser ler, anotar aí,
Você vai encontrar de maneira mais detalhada lá em Romanos 16, do versículo 25 ao 26. Em resumo, podemos dizer, considerando Cristo como profeta, não há salvação para quem não ouve e segue as profecias de Jesus Cristo. Você tem que ouvir as profecias de Jesus Cristo. Mas se nós pararmos aqui, nós não estamos nos diferenciando do mundo que é contra Cristo. O mundo fala que Jesus é profeta. Os muçulmanos acreditam que Jesus era um profeta. E um bom profeta. Mas Jesus era só um profeta, irmãos? Qual que é o outro ofício de Jesus? Ele era um sacerdote. Cristo é também o único sacerdote do seu povo. Jesus é o único sumo pontífice. Já ouviram esse nome por aí? Quem que é dado esse nome? No meio católico, ao Papa. Não vai demorar muito, irmãos, no meio evangélico levantarem também essas mesmas designações. Começaram com bispos, estão aumentando agora, já tem apóstolos, daqui a pouco vai chegar em sumo pontífice também. O que é um sumo pontífice? É uma ponte. Pontífice vem de ponte. É como se fosse, Jesus ele é a ponte entre Deus e os homens. É o intermediário, é o mediador. Um homem pode ocupar essa posição? O homem tem um poder para ocupar essa posição? A implicação óbvia dessa verdade é que nenhum homem ou instituição humana deveria receber esse título de sumo pontífice. Igrejas não salvam ninguém. A placa A, a placa B, a placa C não salva ninguém. Quem que salva? Jesus Cristo. Só Jesus preenche duas condições que nenhum homem pode cumprir. No entanto, elas devem ser cumpridas se você vai se reconciliar com o teu Criador, com Deus. E nenhuma das duas condições você consegue, irmãos. A primeira, cumprir a justiça de Deus pela obediência da lei. Você consegue? Existem falsos ensinos por aí que vão dizer que você consegue cumprir. Você consegue, vai lá, confia que você consegue cumprir. Se você for ler Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 20, você vai ver que está muito claro lá que todos estão debaixo da lei, ou seja, condenados por não conseguir cumprir a lei. Outra coisa, você precisa pagar o preço pelos pecados que você cometeu. Você precisa cumprir a lei, você não consegue. Vamos pensar, eu acredito que eu não consigo cumprir mesmo, tá beleza. O que eu faço agora, Deus? Não, você precisa pagar. Você não consegue cumprir a lei? Então paga, me paga aqui. Você vai conseguir fazer isso? Os nossos pecados apontam somente para a morte e o inferno. Nós não vamos conseguir pagar pelos pecados que nós cometemos, do passado, do presente e do futuro também. Enquanto você estiver nesse mundo, o que vai preencher grande parte do teu dia, infelizmente? Pecado. Você vai cometer pecados contra Deus. Você consegue pagar por eles? Não vai conseguir pagar a justiça de Deus por eles. Nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições, mas Cristo as cumpriu perfeitamente. Você vai ler lá em Romanos 5,19. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,10 diz, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Não há outra maneira de entrar na presença de Deus, a não ser somente por Cristo e o que Ele fez por nós. Jesus realizou apenas um sacrifício para a salvação, mas também continua sendo o grande sumo sacerdote do seu povo eternamente. Orações, louvores, só podem ser aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Eu fui salvo, Jesus morreu por mim, lá na cruz. Ofereceu um sacrifício só. Mas se Jesus não intercede por você agora, aqui onde você está, você pode gritar para Deus. Deus não vai ouvir tua voz. Ele só pode ouvir a tua voz por intermédio de Cristo. Você vai clamar a Ele. Você vai pedir por salvação. Você vai pedir para andar na presença de Deus. Confiar nele, crescer nele. Ele vai ouvir a tua voz. O Deus Pai vai ouvir a tua voz. Mas de que forma? Por meio de Cristo, no seu papel de sacerdote, de sumo sacerdote em nosso lugar. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Romanos 8, 34. 1 João 2 e 1.
Não vai falar só que Jesus é o nosso intercessor, mas também que Ele é o nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o teu intercessor eternamente e é o teu advogado. Quando Satanás for levantar qualquer acusação contra você, se você está em Cristo pela fé, se ele é o fundamento da tua fé, que tese que Jesus vai usar para te defender? Solos Cristos. Não, você não pode fazer essa acusação contra esse pecador, porque ele está vivendo a vida dele com base na fé em mim. Ele está confiando no que eu fiz, ele vive a vida dele confiando no que eu fiz, ele não está vivendo confiando em obras que vão matar ele. Ele está confiando nas minhas obras. Então você não pode, Satanás, fazer nenhuma acusação contra esse aí que é o meu, ele é meu. Ele foi comprado com o meu sangue. Não há salvação para quem não tenha Jesus Cristo como o único sacerdote a seu favor perante Deus. Nenhum outro nome dado entre os homens ofereceu um sacrifício perfeito para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados. Novamente, irmãos, nós vivemos num país católico. Estou confiando que Maria é intercessora. Maria não morreu para pagar pelos teus pecados. Maria foi salva por Cristo. Eu creio que ela era uma salva, não tenha dúvida disso. Mas ela foi salva por meio da obra de Cristo. Ela não tem poder para salvar ninguém. Nós não estamos maldizendo Maria ou atribuindo a ela qualquer coisa ruim. Nós simplesmente estamos rejeitando o ensino que aponta para ela como salvadora ou como tipo de deusa. Percebe, irmãos? Às vezes as pessoas estão bem intencionadas, são devotas de santos, outros santos que tem por aí, confiando que essas coisas vão salvar elas, ou vão poder fazer de alguma forma, alguma intercessão por elas perante Deus. Isso são enganos, irmãos, repetidos há 2000 anos. Não interessa o poder que essas instituições tenham. Vão ser sopradas. Essas mentiras vão ser sopradas pela presença gloriosa de Cristo. Esses ensinos representam anticristos. Por quê? Estão tirando Cristo do centro e colocando outras pessoas. Eu fico pensando, né? Eu acredito que no céu a gente não tem lembrança do que acontece aqui. Porque se Maria tivesse lembrança do que estão fazendo em torno do nome dela, ela se sentiria muito triste. Jamais ela gostaria de fazer isso. Aquela oração que ela faz em Lucas, exaltando a Cristo como Salvador, simplesmente é rasgada das Bíblias das pessoas. Então, nós não devemos fazer isso e não acreditar nessas coisas. Nenhum outro nome dado entre os homens ofereceu um sacrifício perfeito para satisfazer a justiça de Deus. Jesus é que subiu numa cruz. Jesus foi lá na cruz e morreu pelos pecadores. Nenhum outro nome fez isso na terra. Quando um homem ora a Deus em sua oração, ela só será atendida por intermédio do ofício sacerdotal de Cristo. Jesus Cristo também não é só um sacerdote. Muitos acreditam que Jesus era um bom pastor, um grande sacerdote. Jesus também ele é o quê? Rei. Jesus ele é rei. Jesus Cristo é o rei soberano sobre todas as coisas. Não interessa se os homens se rebelaram contra ele. Ele continua sendo rei e digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. O nome dele continua sobre todos os outros nomes que possam existir. Não existem poderes ou autoridades, seja elas visíveis ou invisíveis, potestades, seja no céu, seja na terra, que possa se igualar a ele como rei, ou disputar com ele o trono dele. Ele é rei eternamente. Nós temos diante dessa realidade duas coisas que eu quero para finalizar aqui, irmãos. A rebelião a Cristo como rei. O povo de Israel ora e clama por um rei humano, enquanto Deus declara através dos profetas que ele mesmo era o rei do seu povo. Mas o povo rejeitou ao Senhor como rei. E Deus, para discipliná-los, enviou a Saul. Lá em 1 Samuel 1:10. 1 Samuel 10 fala: eu sou o rei de vocês. Não, nós queremos, como as outras nações, nós queremos ter um rei também. Então tá bom. Quem Deus enviou? Saul, para a vergonha deles. Agora você vai ter que servir a esses homens.
Vocês não querem me servir? Então vocês vão servir a outros homens. Deus disciplina o próprio povo dele. O que isso reflete? A relação dos homens na sociedade buscando reis, longe de Cristo, para salvar de seus problemas aqui deste mundo. Não estou aqui pregando algum tipo de anarquismo, viu? Que nós não devemos dever respeito às autoridades. Novamente, o próprio Deus institui Saul como rei. Mas em resposta do quê? A rebelião dos homens contra o único rei que existe de verdade, que é eterno e poderoso, e é digno de toda a glória. Disciplina. Então os homens estão confiando em político, em ideologias, em tantas outras coisas. E o que isso acontece? Promessas vazias que não são cumpridas. Passa ano, passa eleição, qualquer país do mundo, independente da forma de governo, mesmo os países de primeiro mundo na Europa, pergunta para um cidadão se ele está satisfeito. Não cumpriu com as promessas que ele fez, e nem pode, e nunca vai poder cumprir. Nós só temos um rei que pode cumprir as promessas, o Senhor Jesus Cristo. Outro homem, esquece. Pode esquecer. Vamos poder chegar no final da nossa jornada, porque o nosso rei nos guia, nos conduz eternamente. Como rei que defende e preserva a igreja para a salvação que ele mesmo conquistou. Jesus conquista a salvação do seu povo e promete aqui que o poder das trevas não vão derrubar esse reino que ele está construindo. Um rei, ele é um conquistador. Jesus, ele conquista o reino dele, de homens que não querem entrar no reino dele. Nenhum de nós aqui, irmãos, entrou porque a gente quis. Foi porque ele quis. Ele vai e triunfa sobre a tua rebelião contra ele. A gente vem como animais chucros, uma natureza maligna, má, oposta e rebelde a dele, que faz cara feia para Deus. Resiste à graça, mas pelo poder dele, pelo sacrifício dele, esse rei glorioso e santo, com vestes manchadas de sangue, do sangue precioso dele, ele triunfa sobre a tua rebelião e te chama para o reino dele. Você não queria? Ninguém no céu vai falar, Deus, eu queria ir para o céu. Não. Ele te conquista. Conquista com amor. Conquista pelo exemplo, pela beleza que é refletida dele, desse rei glorioso. Ele triunfa sobre a tua rebelião. Podemos crescer na vida cristã. Podemos receber a salvação dos pecados se Cristo é o nosso rei. Ele é o teu rei? Você tem certeza disso? Ele é o rei da sua vida? Você confessa isso como os apóstolos estavam confessando debaixo de tanta perseguição? Conclusão. A salvação é solos Cristo. Somente em Cristo. Não há outro nome debaixo do céu que possa salvar os homens. Jesus, agindo em seu ofício de profeta, sacerdote e rei, atua poderosamente em favor do seu povo. Assim, a salvação é realizada unicamente pela obra de mediação de Jesus Cristo. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Qual que é a aplicação disso? Devemos confessar somente Cristo para nossa salvação e rejeitar qualquer ensino que negue a Jesus Cristo como o único nome pelo qual os homens possam ser salvos.